Iniciamos, né, gente? Faz tempo que eu não vejo essas coisas aqui, mas vamos lá, vamos começar. Vamos orar, né? Alguém quer orar, gente? Se sente à vontade para orar? Levanta a mãozinha, se não, ora aqui. Pode orar, Ju. Pai, em nome de Jesus, casa de novo, mas não pode bom, nós estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer mais, Senhor, para que Senhor se arrase de uma forma para aumentar nosso conhecimento. Pai, eu peço que a tua palavra dentro dos nossos corações, dos nossos vidas, é viva e eficaz, mais importante do que as espadas de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém, amém. Bom dia para quem está chegando, bom dia, Simara. Bom dia, Fabiana. Vamos lá, gente. A gente vai continuar dando continuidade, né, ao Sermão do Monte, agora no capítulo 6. Aí a gente vai dar uma lida, né, e vamos entender, né, o que Jesus está querendo falar aqui. E vamos também relembrar, né, também, o que já foi falado. Mas é Mateus 6, do versículo 1, e a gente vai até o 18 hoje. Mateus 6, 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aqui, nessa primeira parte, né, a gente tem aqui Jesus falando sobre as esmolas. E ao longo do tempo ele vai falando sobre, depois ele vai falar sobre oração e depois o jejum. Então, a gente tem aqui três tópicos aqui nesse capítulo, né, inicialmente que a gente vai tratar hoje. E vamos relembrar, né, o que a gente tem feito, né, desde Mateus 5, a gente tem ali Jesus no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, quando Jesus vai dizer, né, vamos dizer, qual é o perfil, né, que Deus espera de nós, de cristãos, né, o ideal que a gente seja, né, então ele vai falar bem-aventurado, né, os humildes e mansos, bem-aventurado, ele vai meio que dando essa referência para a gente, esse padrão. E agora a gente entra numa parte mais, né, difícil do Sermão do Monte, que foi inclusive da aula passada também, que aí vai pegar realmente na ferida, né? E Jesus vai atacar totalmente a religiosidade da época, né, dos fariseus. Então ele vai mexer em todos esses pecados, essas partes assim mais difíceis. Então a gente tem aqui, ele vai falar sobre adultério, divórcio, né, sobre amor aos inimigos, a vingança, várias coisas que já foi falada, né, na aula passada. E Jesus vai dizer, né, lá em Mateus 5:20, sobre essa justiça superior, né? Mateus 5:20, só para a gente relembrar, né, não esquecer o que foi falado antes. Mateus 5:20, ele vai dizer: pois lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, aqui,
Jesus estabelece algo, uma ruptura, vamos dizer assim, porque até então as pessoas achavam que se elas cumprissem os mandamentos, né, como os fariseus faziam, né, não estou cometendo homicídio, não estou cometendo adultério e tal, então tá tudo bem, tá tudo certo. Só que aqui Jesus estabelece, se vocês não tiverem uma justiça superior a essa, vocês não entrarão no reino dos céus. E aí ele vai dizendo, o que que é essa justiça, né? É muito mais do que não praticar as obras da carne, né? É muito superior. As motivações do nosso coração. É realmente a purificação do nosso coração, do nosso interior, né? Então, aqui, Jesus já apresenta, né, o Sermão do Monte é como se fosse esse manifesto do Evangelho, né? Onde ele apresenta a proposta do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que você não cometer pecados. O Evangelho é a sua transformação. É você ser semelhante ao Senhor, né? Então, ser transformado por Ele. Então, é mais do que não fazer, mas é ser purificado e transformado em relação às suas intenções, em relação ao seu coração, né? Ele vai falar do coração, da ira, né? Que é muito mais do que você ir lá e não cometer algo contra a pessoa, mas de não se irar, né? Em relação aos sentimentos. Então, Jesus vai indo mais no profundo, no profundo. E agora, né, para mexer na ferida, né, da época, né, dos religiosos, vamos dizer, dos fariseus, ele vai dizer, né, sobre a esmola, a oração e o jejum, que eram práticas, vamos dizer assim, de disciplinas espirituais e obras, vamos dizer, de justiça que os fariseus praticavam na época, né? Então, era muito comum, ainda é, né, comum, os judeus praticarem isso, né, no cotidiano, né? Praticar a esmola, né, a caridade, a oração e o jejum. Isso é algo que é cotidiano deles, né? E aí Jesus vai trazer essa crítica, esse questionamento em relação ao porquê nós fazemos o que nós fazemos, né? Para Deus, né? Vamos dizer assim. Então ele vai dizer, né? Tenham cuidado de não praticar, né? Suas obras de justiça diante dos outros, para não serem vistos, né? E o tempo todo Jesus vai dizer vamos dizer, essa frase que ela vai ficar marcada durante todo esse capítulo, que sempre no final ele vai falar, vocês, aqui, e o seu Pai Celestial, que vê em secreto, o recompensará. E aí ele sempre está repetindo, né? Seja oração, seja jejum, seja esmola, ele fala, e o seu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. Então, é muito interessante porque no Antigo Testamento a gente vê algumas citações, né, de Deus como essa figura paterna, mas ela ainda é muito distante. E aqui Jesus está o tempo todo repetindo: e o teu Pai Celestial, que te vê em secreto, o recompensará. E aí é muito interessante esse parâmetro e o que Jesus traz aqui de contraste para a gente, entre o que é feito no público e o que é feito no secreto, né? E o tempo todo Jesus vai estabelecendo isso. Aí mais para frente, a gente vai na parte da oração, né? Do versículo 5, né? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Até aqui. E aí, como a gente como estava falando, né? O tempo todo ele vai citando essa questão de como os fariseus praticavam essas coisas a fim de serem vistos pelos outros e o quanto nós devemos fazer as coisas em secreto. Então, não é que a gente vai deixar de fazer uma boa ação se a gente estiver num lugar público. Não? Jesus não está falando sobre isso, porque se a gente for ver no capítulo anterior, né, ele vai falar, brilhe a sua luz diante dos homens, né, sejam sal e luz da terra. Então, ele não está dizendo que a gente não deve
se expor, vamos dizer assim, mas ele está falando sobre as intenções, né? De você fazer a esmola para que outros vejam, né? De você, da sua mão direita, saber o que a sua mão esquerda está fazendo. O tempo todo ele está falando sobre uma necessidade que os fariseus tinham na época de fazerem para serem reconhecidos, de fazer para serem vistos. Então, Jesus estava falando sobre a motivação, não sobre a ação em si, né? Até porque ele fala, né? Quando vocês fizerem, né? Quando vocês orarem, quando vocês praticarem isso. Então, ele está dizendo que isso aqui é algo que deve ser feito. Isso aqui é algo que agrada ao Senhor. Mas, né, se preocupem, tenham cuidado de não praticar para serem vistos, né? Então, ele está falando sobre a motivação. E aí, quando, né, estava lendo aqui, algo ficou muito, assim, estabelecido para mim sobre o que a gente tem visto muito hoje, né? Mas isso aqui é desde essa época, né, dos fariseus, sobre a diferença de obras e adoração a Deus, e a diferença, né, de performance. Vou tentar explicar aqui para não ficar confuso. A questão de praticar as obras, né? Existe uma diferenciação. Mas, como diz, né, até o apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, né? Que a fé, ela sem obras, ela é morta. Então, a gente precisa praticar aquilo que a gente crê, né? A gente tem que ser praticante da palavra. Mas aqui, o que Jesus está levando a gente é para um nível ainda mais profundo. Não é só de você praticar aquilo que você crê, né? Mas tem a ver com uma vida de adoração. Porque mais para frente, né, ele vai falar sobre a oração. E toda vez que Jesus vai citando, ele cita pai aqui, a palavra pai nesse capítulo, ela é muito repetida. E o tempo todo que Jesus está estabelecendo aqui é sobre um relacionamento com Deus, né? Que tipo de relacionamento nós temos com esse Deus? Então, o tempo todo, aqui está falando, né, de qual é a intenção e a motivação daquilo que nós fazemos. Então, por que que eu pratico esmola, né? Por que que eu pratico caridade? Por que que eu oro? Por que que eu faço jejum, né? É para os outros? É para mim? Ou é justamente para o Senhor, né? De olhar para o Senhor e daquilo que eu faço me aproximar de Deus, né? Então, Jesus está estabelecendo aqui que tudo que nós estamos fazendo parte do princípio de que é para que nós tenhamos comunhão com Deus, intimidade com o Pai. Então, o tempo todo aqui ele está falando sobre essa vida de intimidade. Então, se eu pratico caridade, é para que eu esteja mais próximo de Deus, né? Para que eu me liberte do meu egoísmo e se eu sou generoso, isso tem a ver, na verdade, com o relacionamento que eu tenho com Deus, né? É um fruto daquilo que eu cultivo no secreto com Deus. Então, o tempo todo ele está falando sobre esse secreto, e esse secreto tem a ver com a intimidade, tem a ver com um relacionamento com Deus. Então, até então, a gente via né, naquela época, uma religião onde Deus tinha um relacionamento muito distante, né? E as pessoas praticavam por praticar, por uma questão de religiosidade, ou então, né, os fariseus mesmo para serem vistos pelos homens, para receberem honra de homens. Quando Jesus aqui está falando, né, que isso daqui o que a gente faz é muito mais do que uma religião. Na verdade, o que Deus busca é relacionamento. Então, ele vai falar, né, sobre essa prática da oração, que era comum que eles ficassem em pé, né, oravam alto, tanto é que tem a parábola do publicano, que é muito conhecida, né, que Jesus fala, e que na parábola do publicano a gente vê duas figuras, né, você vê aquela figura do fariseu, né, que
em pé, orando, e daquele jeito todo, né? Aquela oração muito bonita e tal, e aí a gente vê um publicano fazendo uma oração de um pecador e tudo mais. Mas o que Jesus está apontando ali? Você está fazendo, você está praticando performance. Você não está sendo real e verdadeiro com Deus, né? Diferente do publicano, que ele reconheceu, eu sou pecador, né? Então, ele não estava ali orando para que as pessoas vissem ele como um homem santo, né? Até porque eles não eram bem vistos na época, né, na sociedade. Mas ele estava sendo verdadeiro diante de Deus. Ele estava fazendo uma oração sincera. Eu sou pecador, né? Então, quando Jesus está falando isso daqui, é justamente pega, né, a gente trazendo para os nossos dias de hoje, o que às vezes não é nem em público. Às vezes a gente pratica isso no nosso secreto mesmo, quando a gente faz uma oração, mas não sendo totalmente sincera para Deus, né? E às vezes, sem querer, a gente cai nessa performance diante de Deus. Então a gente vai orar e a gente acaba, né, criando. E tanto é que a palavra que Jesus usa, né, para os fariseus é de hipócritas. Aí quando a gente vai ver essa palavra no original, tem a ver com um termo usado até para remeter ao teatro, né, que usavam máscara. Então é justamente você criar uma imagem ou ser aquilo que você não é, né? Então, o que ele está falando aqui, e aí é uma coisa que se estabeleceu muito para mim quando eu li, foi sobre essa diferenciação, né, entre praticar as obras e entre a performance, né? Como que eu posso adorar a Deus com as obras de justiça, né? Como que eu posso adorar a Deus com as minhas práticas, né, de jejum, oração, ajuda aos necessitados, mas não performar, né? Como não ser religioso. Então, às vezes a gente, sem querer, a gente acaba cometendo isso. Já cometi muito isso, né, de performance. Principalmente quando você está num ambiente onde as pessoas também estão acostumadas com isso, né? Então, a gente às vezes vê algumas situações em igrejas, não sei se já aconteceu com vocês, de você estar em igrejas que, às vezes, você vê que a pessoa está ali fazendo meio que um teatrinho, um showzinho. O culto se torna um, um teatro, né? E as pessoas ficam ali performando. É claro que a gente não está aqui para julgar o que a pessoa está fazendo, né? Mas alguns comportamentos revelam algumas coisas. Mas, assim, Jesus não está dizendo necessariamente que orar em pé na sinagoga é errado. Não, né? Até porque quando eles se reuniam na sinagoga para ler a Torá, né, para fazer o culto deles, né, a oração ela era feita em pé. Ele não está falando disso, mas ele está falando assim, por que que você está fazendo? Qual que é a motivação de você estar orando dessa forma, né? Então, às vezes, né, e isso até é um erro meu, porque eu, criada em igreja pentecostal, a gente via muito gente que orava assim, gritando alto e tal, e eu entrava nesse julgamento, mas eu também estava errada, né? Porque às vezes não necessariamente a pessoa ela está performando na oração dela, né? E depois o Espírito Santo já me pegou e eu já orei gritando. E aí o problema não é gritar, falar alto, ficar em pé ou orar sentado. O problema não é esse. O problema é a nossa motivação, né? Qual que é a nossa intenção? A gente está orando para quem? Para Deus. A gente está orando ali para Deus, mas está preocupado com o que os outros vão pensar, né? Se você está fazendo uma oração bonita, uma oração feia, né? A questão é a nossa preocupação. Nossa preocupação está em agradar a Deus, né? Ou agradar homens. Então, o ponto aí é esse. Mas era muito comum, eu estava na assembleia, e aí tinha aquele, né? Os irmãos lá do fogo e aquela coisa, altíssimo, Pai eterno e todo não sei o quê, aquela coisa. Muito bonita a oração, mas assim, a gente acaba que você, dentro de um ambiente, cria-se essa cultura, né?
essa cultura. Eu não estou falando que a forma deles está errada de orar, tá, gente? Mas você cria aquela cultura, aquele costume. Aí você vai ver até as criancinhas, né, os pregadores mirins, eles falam igualzinho, né? Porque você está naquele ambiente, acaba que você fala igual, você, né? Tem esse tipo de oração muito parecida, o tipo de pregação muito parecida, né? E aí precisa, né, pregar até ofegar, ficar ofegante. E assim, hoje eu falo, Senhor, Deus me perdoe, eu amo, eu sou pentecostal, né? Então vamos dizer que eu posso falar porque eu sou pentecostal, não perdi essa minha característica, minha identidade é pentecostal. E às vezes o Espírito Santo pega a gente acaba, né? A questão não é essa, mas é quando a gente está num ambiente, né? E os fariseus eles viviam nesse ambiente onde a cultura da performance era normalizada, era normal. E é o perigo, né? De hoje é a gente estar num ambiente onde performar é normal onde se estabelece uma cultura de performance, né? Isso é que é o perigoso, porque aí quando chega as pessoas, né, que conhecem ao Senhor e que vão ser discipuladas, né? Que discipulado que elas vão estar olhando, elas estão num ambiente, numa cultura de performance, como que vai ser o relacionamento dela com Deus? E aí, quando você mexe nisso, isso vai desenvolver questões dentro da espiritualidade daquela pessoa muito sérias. Por quê? Porque quando eu performo, eu estou meio que criando uma imagem de que eu sou perfeito, de que eu não tenho erro, de que eu sou santo. E quando a gente cria essa imagem, onde a gente é perfeito, a gente é santo, as pessoas, elas meio que olham assim, não posso errar, né? Cria-se uma ideia, não é nem questão de não posso errar, não sei se eu estou me fazendo entender para vocês, mas é esse sentido de que não existe uma vulnerabilidade, igual a questão até do publicano, que eu falei dessa parábola, onde, tipo assim, você chega, aí chega um novo convertido na igreja, nesse ambiente, ele olha e fala, meu Deus, aqui ninguém peca. Então, nossa, a pessoa se sente um lixo, né? Caramba, tá todo mundo perfeito. Nossa, olha a oração daquela pessoa. Nossa, fulano faz caridade. Fulano, olha como fulano tem uma retidão, uma vida íntegra. Nossa, olha como é que ele abençoa tanta gente. Caramba! E aí começa esse teatrinho, essa performance, né? E eles faz questão de mostrar, olha aqui, ó, abençoei fulano. Aqui, ó, dei lá, abençoei, dei um dinheirinho lá que fulano está precisando. Então, que aqui ele está falando, o contexto aqui era esse. O contexto era que eles faziam a fim de serem vistos. E aí, isso é um problema muito sério, porque as outras pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, como assim, né? O que está acontecendo, né? E acaba que cria essa imagem onde de religiosidade mesmo, né? De um legalismo, vamos dizer assim. Então, isso é algo muito sério. Então, não estou dizendo que é errado fazer as coisas, gente, mas é justamente essa cultura dentro desses ambientes que cria-se uma falsa ideia de relacionamento com Deus, né? Uma falsa ideia do que é ser cristão. E acaba que tudo gira em torno da performance, né? Então, é esse ponto que eu creio que Jesus, ele está apontando aqui, né? E vamos mais para frente, né? Onde ele vai dizer, né? Sobre entrar no quarto, orar em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. E aí no versículo 7 ele fala, e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aqui é interessante, né, quando Jesus agora está fazendo essa comparação já com os pagãos, né?
essa questão de ficar repetindo, né? Porque, assim, vamos entender, né, como que os pagãos funcionavam, né? Tinha-se ali um ídolo, e, né, às vezes uma imagem de escultura, e a pessoa ficava ali, né, fazendo aquelas rezas, aquelas repetições, a fim de receber algo. E aqui, Jesus já está dizendo, olha só, antes de vocês orarem, antes de vocês imaginarem ou pedirem, o Pai de vocês já sabe. Ele sabe o que vocês precisam, né? E mais para frente, Jesus vai tratar isso de uma maneira até mais profunda, né? Em Lucas 11, ele vai tratar disso também, sobre... ele está falando o tempo todo. O seu pai, né? O seu pai sabe o que vocês precisam. Então, os pagãos, eles tinham esse relacionamento de que, assim, eu tenho aqui um ídolo, né? Um Deus que eu criei ao meu próprio desejo. Eu tenho aqui esse ídolo, esse Deus, e ele é como se fosse esse gênio da lâmpada. Eu vou ficar orando aqui, repetindo aqui o que eu quero, e vai acontecer. Não é muito diferente do que as pessoas têm feito hoje, né, de manifestação, né, que é as pessoas que ficam fazendo declarações, né, e falando, vou manifestar para o universo e vai acontecer. Vou manifestar e Deus vai realizar. Eu vou ficar aqui repetindo. Eu vou ser tal coisa e vai acontecer. Eu vou ser rica. Aí fica repetindo, vou ser rica. E, assim, parece loucura, né? Tipo assim, isso aqui é da época dos pagãos. Não, a gente está vendo isso acontecer o tempo todo, né? Você vê cristãos, inclusive, né, fazendo isso. Essa coisa da manifestação. Eu não sei nem o termo que se usa, né? Não sei se é... Acho que é uma religião, não sei exatamente o que que é, né? Algumas coisas a gente entende, faz sentido, mas a gente sabe que, no fundo, é o que os pagãos faziam, né? Eu quero que seja feito conforme o meu prazer, o meu desejo. Então, eu quero um gênio da lâmpada, né? Então, eu vou ficar pedindo, 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 repetindo, até isso se realizar. Então, Jesus está apontando isso aqui, tá apontando para isso. Não é somente uma questão de repetição, de ser por reza, mas tem a ver também com eu ficar pedindo para que eu satisfaça aquilo que eu quero, né? Então, Deus tem que ser um gênio da lâmpada para mim, ele tem que realizar o que eu quero. Então, eu vou ficar pedindo e pedindo, né? Então, é esse ponto aqui que se estabelece aqui. E não é diferente do que Jesus diz, por exemplo, da parábola da viúva persistente, né? É diferente, porque ali Jesus está falando sobre perseverar em oração. O que aqui está dizendo é sobre eu ter um Deus que faz tudo ao meu próprio prazer. É isso que ele está falando em relação ao que os pagãos faziam, né? Tanto é que Deus fala muito sobre isso ao longo da Bíblia, a gente vai ver, né? Sobre a questão de imagem de esculturas, né? De que os homens fazem, criam esses ídolos à sua própria semelhança. Então, nesse sentido, você cria um Deus, né, que é, na verdade, uma extensão de você, daquilo que você quer, né? Então, eu vou criar aqui um Deus agora, e esse Deus, ele vai realizar tal coisa. Então, é disso que Jesus está apontando, e aqui ele está estabelecendo sobre um relacionamento que a gente deve ter com o Pai, né? De entrar no secreto e buscar um relacionamento, e que o Pai, ele sabe o que a gente precisa, né? O Pai, ele sabe antes mesmo da gente pedir. Então, aí ele vai falar, né? Vai fazer a oração do Pai Nosso. Lá no versículo 9 vai falar, então, quando vocês orarem, né? Ele está dando um modelo. Orem assim, é melhor que orem assim do que fazer essas repetições, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Gente, se vocês quiserem comentar, levantar a mão, perguntar ou falar alguma coisa, pode levantar, tá bom? Essa oração, né, ela é muito conhecida, mas algo que vem me chamando a atenção, como eu comentei com vocês e aqui é falado, é sobre a repetição da palavra Pai, né? Então, o tempo todo Jesus está falando, o Pai de vocês que vem em secreto recompensará, né? Então, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. O Pai Celestial sabe. Então, aqui ele vem falar, então orem assim, né? Pai nosso que está no céu. Então, a primeira coisa que Jesus está estabelecendo aqui, né, é que os religiosos, eles faziam para serem vistos, né? Mas agora, Jesus nos ensina, nessa oração, quem nós somos. Nós somos filhos. Então, é isso que ele está estabelecendo aqui. Então, é isso que Jesus está dizendo. Os fariseus, eles associavam as obras com a adoração. Isso também é um problema, né? Então, para eles, o fazer, né? O fazer determinava quem eles eram. E o que Jesus está dizendo aqui na verdade, não tem a ver com o fazer. Tem a ver com quem você é. Você é filho. Você tem um pai. Então, você não precisa fazer para que você seja, né, reconhecido. Você precisa ser. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Então, ele está falando aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui a gente sabe, né, que esse venha o teu reino, né, ele tem essa palavra, né, no grego, ela tem também esse sentido de governo, né? Então, ele está falando, venha o teu reino, venha Deus, o teu governo sobre nós, e seja feita a tua vontade. E aí, o que Deus está estabelecendo é, Deus sabe o que vocês precisam, né? Mas entenda, ele, né, ele é um pai, mas vocês precisam entender que o reino dele precisa vir sobre vocês. E aqui, né, está trazendo algo para a nossa vida em relação ao governo do Espírito, né, o governo de Deus sobre a nossa vida. Então, quando isso se estabelece, não é feita mais a minha vontade, mas a vontade dele. Porque quem governa sobre a minha vida é o Pai, não é os meus sentimentos, os meus desejos, minhas emoções, né? Então, aqui se estabelece isso. Ele é o Pai, e o governo dele, o reino dele, precisa vir sobre a minha vida. Então, isso é. Então, Jesus ele vai colocar aí essa parte, né, no início da oração, que se isso não estiver estabelecido na nossa vida como prioridade, não tem como as outras coisas fluírem, né? Tanto é que lá em Tiago 4, ele vai falar sobre isso. Tiago 4, no versículo 2, ele vai falar: vocês cobiçam e nada têm, matam, incentivam. Não, né? É o versículo 2, mas é o versículo 3 também. Porque aqui em Tiago 4, ele vai falar muito sobre de onde vêm os nossos desejos, né? Como eu estava falando da questão dos pagãos. Tudo tem a ver com a questão essa questão egocêntrica, né? Do que eu quero, dos meus desejos, né? Do meu Deus fazer aquilo que eu quero. Aqui, Tiago, ele vai falar, né? Sobre essa questão de onde vêm, né, as guerras e as brigas que há entre vocês, onde vêm essas contendas, de onde vêm essas guerras, de onde, se não, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, né? Ele vai falar que, na verdade, é dos desejos, né? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerra, nada têm porque não pedem. E aí ele vai, né, falar, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, aqui está, na verdade, estabelecendo, né, o porquê a gente pede algumas coisas para Deus. E aqui Tiago vai falar, né, a questão de você pede para cobiçar, né, os seus prazeres, ou você pede
para que qual que é a motivação daquilo que você está orando, daquilo que você está pedindo. E aí é interessante, porque aqui Jesus estabelece que a prioridade, quando a gente vai orar, é pedir para que a vontade de Deus seja feita. Essa é a melhor oração. Pai, que seja feita a tua vontade, né? E é Tiago 4. Tiago 4, logo no início, no versículo 1, no 2 e no 3. Então, quando Jesus está falando isso, né, qual que é a questão na nossa motivação, né? Por que que a gente está pedindo aquilo? Então, quando a gente ora, né? Por isso que ele fala, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Mas quando a gente tem o governo de Deus estabelecido sobre a nossa vida, a gente vai pedir de acordo com a vontade de Deus, né? Porque as nossas orações, né, vão ser direcionadas por Deus. Então, isso é algo que é automático, né? Até aí tudo bem, né, gente? E aí ele vai falar, dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoando nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E, então, então, a gente vai pedir, né? Depois que estabeleceu que venha o governo dele sobre a nossa vida e seja feita a vontade dele, né? A gente vai pedir que dá-nos o pão de cada dia, né? Perdoa nossas dívidas. Mas aqui é muito interessante, e mais para frente, Jesus vai falar sobre a questão de necessidades, né? Daquilo que a gente precisa, do pão de cada dia, né? Das nossas necessidades e tal. Mas é muito interessante como ele fala lá em Lucas 11, ele também fala sobre isso, sobre, né, o pai de vocês, né, o pai terreno, ele não sabe dar bons presentes aos seus filhos, né, que pai terreno vai dar algo ruim para o seu filho, né? Então, que dirá o pai celestial de vocês, né? Então, assim, ele está falando assim, nosso pai de vocês, né, Deus Pai, ele ama vocês, então, ele tem prazer em abençoar vocês. Mas, o que precisamos entender, né, é que essas vontades que nós, né, temos, elas precisam ser santificadas, né? E algo que eu me lembrei aqui, sobre o pão nosso de cada dia, é quando Jesus vai falar lá em João 6, né, sobre que ele é o pão vivo, né? Só rapidinho a gente abrir, João 6, ele vai tratar disso. 6, a partir do 25, né, ele vai falar que Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, mas não viram. Enfim, ele vai falando aqui com os discípulos, né? E aí, no versículo 27, ele vai falar algo interessante, né? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí, versículo 28, ele vai falar. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí Jesus diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E aí, versículo 30, ele fala: então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? E aí, vai dizer aqui no 31, os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, né? Ele lhes deu a comer o pão dos céus. E declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos então desse pão, dai-nos sempre desse pão. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede.
Então, aqui, né, essa palavra é conhecida, mas já tem tempo até que eu não leio, né? Que Jesus vai falar sobre essa questão, né? Que eles vão citar do maná, e que é muito interessante, inclusive, esse período, né? A gente sabe que o maná, ele era de cada dia. Então, assim, não dava para guardar, porque se guardasse, estragava, né? Você tinha que crer que Deus ia derramar o maná no outro dia. Então, essa relação de confiança, Deus já queria estabelecer desde aquele período, né? Na verdade, desde o Éden, né? E Jesus, ele veio restaurar essa relação. Então, né, onde não precisava cultivar nada, né? No Éden, eles tinham tudo. Eles não precisavam fazer nada, eles tinham tudo disponível. Então, Jesus veio para, né, restaurar isso que a gente perdeu do Éden, a gente entender que Deus é o Pai que provê tudo. Ele provê todas as coisas, né? Então, os discípulos estão fazendo essa referência ao maná, né? Sobre os sinais miraculosos e tal. E aí a gente vai ver que Deus estabeleceu desde aquele período, né? Sobre o maná. E aqui, Jesus está dizendo: Pai, dai-nos hoje o pão de cada dia. É muito interessante porque ele está falando de uma confiança, de você crer que Deus ele vai derramar pão cada dia. Não é só hoje, é amanhã também e depois, né? Assim como no deserto, ele, né, fazia chover o maná todo dia. Então, tem a ver com essa relação de confiança em Deus, de crer que todo dia Deus vai prover. Se Deus fez ontem, ele vai continuar fazendo hoje. Mas aí é muito interessante, porque Jesus ele vai declarar algo ainda mais poderoso, que não só, né, como Deus fez cair o maná no deserto, né, o verdadeiro pão que desceu do céu é ele próprio. Ele é o verdadeiro pão. E, às vezes, na nossa relação, a gente esquece disso, né, que a gente tem com Deus, porque, né, a gente é ser humano, a gente tem as nossas necessidades, né, carnais. A gente precisa comer, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa resolver as coisas. Só que aqui é o que Jesus está trazendo, que o Senhor está trazendo, é sobre a gente entender que a nossa vida, ela é muito maior que isso. A gente tem um pai, né? Então, é muito maior do que necessariamente ter uma vida de provisão ali, de receber algo. Às vezes a gente tem uma característica, né? Porque tudo tem a ver com a nossa relação com Deus, né? De paternidade. E eu falo isso porque isso mexe muito comigo, de que às vezes você está num momento difícil ali, onde você precisa de um recurso financeiro, você precisa resolver aquela situação, e você parece que às vezes, a gente parece que às vezes esquece que a gente tem um pai, né? E a gente começa a viver de uma maneira de tentar resolver as situações na nossa própria força, no nosso próprio braço, e fazer como o povo fez no deserto: vou guardar maná aqui, né? Vou aqui guardar o maná, e quando, na verdade, Deus só quer que a gente entenda que Ele é o nosso Pai, e que no Pai a gente tem tudo. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte de todas as coisas, né? Então, Deus, ele não é o padeiro que ele vai lá e vai fornecer o pão somente. Ele é o próprio pão da vida. Ele é a fonte. Ele é quem provê todas as coisas, né? Nele resistem as riquezas da terra. A gente esquece disso, né? A gente esquece que ele é o criador de todas as coisas. É ele que faz chover cair a chuva do céu para alimentar a terra e para a terra dar fruto. Se não é ele que provê a chuva, se não é ele que abençoa as árvores, né, as plantas,
a gente não tem nada. Se não é ele que colocou o trigo na terra, né? Se não é ele que... Então, ele é a fonte. Ele é a fonte. Então, e isso que tem que estar estabelecido, que ele está falando, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? Então, até que depois ele vai falar, né? Na questão da gente não viver ansioso, né? Da gente viver cada dia o seu mal, né? Então, entenda que cada dia ele vai prover o pão de cada dia, né? E depois ele finaliza, né, essa oração, a gente vai correr um pouco por causa do tempo, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém. Então ele está lembrando de novo, ele é o rei, dele é o poder e dele é a glória para sempre. Então, Deus é aquele que é o todo-poderoso, ele é a fonte de todas as coisas, ele é aquele que provê todas as coisas, e ele também é esse pão vivo que nos sacia, não só de maneira natural, mas ele nos sacia de maneira espiritual, né? Ele é esse pão, né, que se entregou por nós. E aí no versículo 14, né, vamos mais para frente aqui, vamos fechar, ele fala: "Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas." E aqui ele pega algo também bem pesado, né? Porque ele está falando da questão de que se vocês não perdoarem os outros, Deus também não vai perdoar, né? E aí, mais para frente, ele vai falar sobre o jejum, né? Só para a gente finalizar. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que vê em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, aqui a gente finaliza essa parte, né? Onde ele também vai falar sobre jejum e o que Jesus está dizendo aqui o tempo todo é sobre essa relação de secreto com ele, onde o que eu faço não é para ser visto, o que eu faço, né, não é para que eu seja aceito, né, pelos outros, mas é para que o meu Pai, que me vê em secreto, é para que o meu Pai, ele me recompense, né, porque o meu Pai, eu faço porque eu amo o meu Pai, que eu desejo agradá-lo, porque eu quero fazer a vontade dele, porque ele governa sobre a minha vida, porque ele é meu pai e ele também é quem reina sobre a minha vida, né? Então, o tempo todo que Jesus está aqui dizendo e sobre a questão do reino, né? Ele está lembrando, né? Sobre essa questão da sujeição a Deus e de entender, né? Que ele é o pai, né? Então, assim, pelo menos ao meu entender, o que Jesus está dizendo aqui o tempo todo, quando ele vai repetindo sobre essa questão de pai, é sobre, tudo começa por isso, em relação ao nosso sentimento em relação a Deus, né, nosso relacionamento com Deus, e isso define tudo, porque quando a gente entende que é filho, tudo muda. Quando a gente entende que é filho, a nossa maneira de viver muda, né? Quando a gente sabe que é filho, a gente sabe que tudo que o pai tem é nosso. Quando a gente é filho, a gente faz as coisas para agradar o pai, né? E a gente prefere agradar o nosso pai do que agradar outras pessoas. Quando a gente sabe que é amado pelo pai, a gente tem prazer em fazer as coisas com ele e de estar no secreto com ele, né? E de prestar essa adoração, né, a ele. Então, o tempo todo Jesus está estabelecendo essa vida entre o que eu faço na minha vida exterior, né, o que as pessoas veem, e como que está a minha vida interior. Tudo começa do interior, né? Eu jejuo pelo quê?
que eu jejuo? Por que eu oro? Por que eu pratico a caridade, né? Por que eu faço isso? Eu faço pelos homens ou eu faço para que o meu pai me veja, né? Então, tudo tem a ver com isso, né? Ao longo desse tempo que Jesus vai falando. E, gente, vocês querem falar alguma coisa, comentar? Acabou que eu não segui muito um roteiro aqui, vocês me perdoem, não sei se foi claro, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, falarem algo, fiquem à vontade. Não? Senão a gente pode orar e a gente finaliza. Oi, gente. Se falhar aqui é que eu tô na estrada, tá? Mas, não é. Eu acho interessante, né? Que você falou, mas ontem eu já tinha até começado, né? Sobre a motivação. Não é sobre ações, né? Até essa questão do jejum, uma coisa muito interessante, que assim que eu me converti, quando eu aprendi que eu tinha que arrumar o cabelo, lavar o rosto, então aí não podia falar para ninguém, né, na igreja que eu era, e entendi essa questão da motivação, levava ao pé da letra. E aí, era assim, fazer jejum você não podia, você mudava até a roupa, né? Até você compreender que não é sobre não falar para ninguém, mas é a motivação do seu coração. Você está fazendo para mostrar para as pessoas, ou de fato é algo para o Senhor, né? Porque o problema não é você comentar com um ou é jejum e tal. Não é esse problema que eu estou falando, né? É o problema da motivação, né? Então, é muito interessante como Deus fica levando a gente para profundidade, sair da performance, ser alguém verdadeiro, né? Alguém verdadeiro. Porque não é que você falou também, pão, ele é o pão do céu que sacia. Tudo isso que está sendo falado, né? Você falou da oração, você falou da oferta, você falou do jejum, e aí entrou, né, o Pai Nosso. E que interessante que ele está falando de ações sobre como viver e como ser verdadeiro, como não colocar máscara. E aí é interessante que ele fala que nós temos que confiar no nosso Pai que está nos vendo em segredo. E aí a questão da confiança, ou da fé, né, vamos colocar assim, é extremamente ligada às nossas motivações do coração, né? Então, quando Deus ele olha para nós, não adianta eu só ter atitudes sinceras, verdadeiras, né? Não querendo provar nada para ninguém, mas a fé está totalmente linkada a isso. E onde eu quero chegar? Se eu tenho fé em Deus, se eu creio que somos prover, eu creio que Ele é o pão da vida e tudo mais, automaticamente eu vou ter uma vida que reflete verdade. Eu não vou usar máscara. Então, uma coisa que é para parar para pensar. Eu ainda me preocupo com o que as pessoas pensam. Eu ainda, em algumas áreas, né, analisando o nosso coração também, quero com Deus, nessa área eu ainda uso um pouquinho mais ou performance, eu preciso analisar qual é o nível da minha fé. Será que eu estou conseguindo enxergar Deus na plenitude? Será que, claro, na plenitude é bem exagerado da minha parte, porque ele é infindável, né? Não dá para mensurar. Mas, assim, será que eu não estou precisando ir para esse lugar de que o Espírito Santo aumentar minha fé e fazer eu enxergar Deus de uma forma como eu nunca vi? Porque uma coisa está linkada na outra, né? Você trouxe essa parte, aí do 6 ao 8, é o
que eu consigo ver. Eu consigo ver que está falando sobre performance e aí, ao mesmo tempo, ele fala sobre eu tenho que confiar, né? Então, é isso que eu queria trazer uma reflexão, né? Eu acho que envolve a fé, envolve níveis de fé que eu preciso crescer e que ela não vem de mim. Só o Espírito pode produzir em mim. Então, como é importante exercer o Espírito Santo na nossa vida. Ele vai produzir a fé necessária para que eu seja alguém sincero e verdadeiro e que eu não preciso usar máscara. Então, é isso que eu queria compartilhar. Tipo assim, foi muito bom hoje, sabe? Muito bom mesmo. Abriu minha mente para várias coisas. Da fé, eu não tinha parado para olhar. Amém, Ju. Mais alguém, gente, quer falar? Não? Algumas coisas eu consegui ouvir, Ju, outras não, que acho que o computador não consigo entender muito, mas acho que no celular dá para ouvir melhor. Mas amém, é isso mesmo, essa questão da gente pedir, né? Pedir para que o Senhor nos dê fé para enxergar Ele como Ele verdadeiramente é, enxergar Ele como Pai, né? Então, vamos orar, então, para finalizar, né? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, te louvamos, Senhor, por quem o Senhor é. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor maravilhoso, Tu és o pão da vida que se entregou por nós. Tu és aquele, Senhor, que supre todas as nossas necessidades. Tu és um Pai maravilhoso. Nós pedimos para que o Senhor governe sobre a nossa vida, para que o Senhor estabeleça o teu reino sobre as nossas sentimentos, emoções, mente. Senhor, para que a gente entenda que nós somos filhos, para que a gente, Senhor, realmente viva e o Senhor transforme o nosso interior, para que a gente a cada dia seja mais, Senhor, parecido contigo, Pai. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, nós já somos gratos pelo que o pão que o Senhor já proveu hoje e o pão que o Senhor vai prover amanhã. E obrigada pelo pão que o Senhor proveu e continuará provendo sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é majestoso, o Senhor é todo-poderoso. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continue, Senhor, desenvolvendo em nós essa confiança, essa fé, de olhar para Ti e entender que o Senhor é um Pai maravilhoso, é um Pai que conhece as nossas necessidades, conhece o nosso interior, sabe cada parte que ainda precisa ser ajustada, Senhor, sabe cada parte que ainda precisamos, Senhor, melhorar, e que precisa ser purificada dentro de nós. Senhor, nos ajuda, Pai, a não cair em tentação, como o Senhor diz. Nos ajuda, Senhor, a não perdermos o foco daquilo que nós precisamos fazer e viver em relação ao nosso propósito, em relação ao que o Senhor nos chamou, Pai. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que a gente tem feito, Pai. E nos purifica, Senhor, essa manhã, Pai. Nos purifica, Senhor, e nos lava com a água do Teu Espírito sobre nós. Lava e nos purifica, Senhor, com o Teu sangue, Pai, que é precioso e que nos perdoa e nos limpa e nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça, Senhor. Que as nossas obras, Senhor, reflitam a tua glória, que as nossas obras e intenções sejam purificadas, segundo a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua luz brilhe em nós, mas não para ser vista diante dos homens, mas para que os homens vejam a tua glória em nós, Senhor. Senhor, que teu reino, a tua vontade seja estabelecida sobre nós, Pai. E assim, Senhor, nós declaramos essa manhã o teu governo, o teu reino sobre nós.
o teu Espírito governando sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, sobre as nossas necessidades, nossos desejos, nossa alma, que eles sejam purificados, Pai, essa manhã, Pai. E assim, Senhor, eu já te oro, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fiquem na paz e estamos lá no grupo e vamos nos falando, beleza? Tenham um ótimo dia, gente. Vou parar aqui.